Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast, eu sou o Xande. E eu sou o Fred. Já vou pedir pro pessoal deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal, pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar cada vez para mais telespectadores, né, Xande? Com certeza. E hoje o nosso convidado é o Silvonei Zonta. Boa noite, Silvonei. Boa noite. Obrigado pelo convite, Mente Sortuda. E queres contar um pouco pra gente, um pouco da tua história, tua trajetória e dos trabalhos que tu realiza aí? Então, vamos lá. Mais ou menos aí uns 13, 14 anos atrás, eu conheci o Enneagrama, que foi a grande virada de chave, na verdade, para eu estar aqui hoje, trabalhando com tudo que eu trabalho hoje, foi a virada de chave, foi lá com o Enneagrama. Então, eu conheci o Enneagrama e logo na sequência eu já comecei também, eu fiz a primeira certificação e comecei a trabalhar com isso, né? Então, foi rápido. Tipo assim, eu fiz o curso inicial, aí dentro do curso inicial eu já busquei uma certificação, fiz a certificação que demorou 8 meses, a primeira, e aí eu já comecei a trabalhar com isso. As primeiras turmas foi Rio do Sul e Ibirama, na época, e daí lá, na época, me trouxeram para Presidente Getúlio. E aí, acabei me disseminando, já fiz turmas no Rio Grande, Rio de Janeiro, Santa Catarina, enfim, né? Várias outras turmas. E depois disso começaram a vir os outros trabalhos, as outras formações, enfim, tudo isso. Durante todo esse processo, então, sou especialista em gestão de pessoas, hoje fiz MBA em gestão de pessoas, me tornei professor universitário, professor em pós-graduação, também a hipnose, eu fiz as 3 hipnoses, hoje eu tenho formação nas 3 hipnoses, que é a ericksoniana, que é a clássica, que é a condicionativa. E eu sempre tive uma curiosidade nessa questão da hipnose ali, que um tempo atrás tinha um cara que o Pyong, é um youtuber, ele fazia... Sim. É tudo mesmo verdade, sim, ou porque... Existe muita distorção em relação a isso. Então, por exemplo, quem é hipnotizado, quem permite ser... Permite, né? Não tem essa questão de, eu vou te hipnotizar aqui e tal, e eu vou fazer tu comer cebola. Tu joga sugestões, né? E a pessoa tem que estar apta para... Isso, porque a hipnose nada mais é do que uma indução. É uma sugestão. E eu vou dar um comando de sugestão para a pessoa. Mas, se a pessoa não tá apta a isso, ou ela não quer isso, ela não vai acontecer. Mas existe, se a pessoa aceita, por exemplo, dar uma cebola pra ela e fala que é uma maçã, ela vai comer com vontade, vai sentir o gosto. Vai. Ela tem que ser concentrada, né? Tem que ser uma pessoa... Não, ela tem que permitir fazer isso. Mas isso é street hipnose, que eles falam, que é hipnose de palco, que é para vender, para impressionar, para isso. A hipnose terapêutica não é isso. A hipnose terapêutica pode acontecer aqui, eu e tu conversando. Eu posso fazer uma indução, fecha os olhos, pensa isso, e eu posso te levar para um momento onde tu vai entrar em contato com algo. Ou, né, num processo terapêutico, eu posso te levar a fazer uma regressão. Né? Na regressão, por exemplo, não é aquilo que eu quero ver, é aquilo que o meu inconsciente vai trazer. Então, às vezes, a gente também acha que tem que controlar, eu venho aqui, eu quero fazer uma regressão e tal. Não. Eu não faço regressão sem processo terapêutico associado. Então, a pessoa já tem que ter um histórico de terapia para eu entrar num processo de regressão, se for necessário. Então, não é assim, eu venho aqui e faço uma regressão. Não é assim. Por quê? Eu, às vezes, vou fazer uma regressão, eu não sei o que está registrado no teu inconsciente. Porque uma das coisas que a gente tem que aprender é que muitas vezes o nosso inconsciente bloqueia questões específicas para nos proteger. Para nos proteger, tu vai lá e mexe lá. Então, por exemplo, vamos pegar um tema bem comum, que é abuso sexual, né? A pessoa às vezes foi abusada e ela bloqueia o abuso. E aí tem pessoas que criticam o julgo e dizem, mas como que uma pessoa vai esquecer que foi abusada? Sim, Freud já explicava sobre isso. Então, como existe um bloqueio inconsciente sobre algo, para que a pessoa consiga sobreviver diante daquele trauma tão dolorido. Então, dentro de uma regressão, pode vir essas questões. E aí, se a pessoa só vem para fazer uma regressão e a pessoa, de repente, entra nesse processo, como é a tua responsabilidade como terapeuta diante daquela pessoa. Então, eu só faço isso com processo associado.
senão não. Eu tenho que conhecer uma história, conhecer o contexto, já estar acompanhando, né? Sim. Mas eu acredito que também, né, depois disso tudo veio as constelações sistêmicas, familiares, empresariais, né? Que eu acho que também traz uma resposta rápida, né? Porque ela é uma terapia breve, onde ela traz coisas muito rápidas durante o processo dela, né? E, consequentemente, eu parei de trabalhar mais com a hipnose e hoje eu trabalho muito mais com as constelações. Mas eu gosto muito da hipnose porque a própria fala que a gente tem aqui no processo, eu posso fazer uma indução. Eu posso estar... Se a gente for olhar o marketing, o que o marketing faz com a gente? Induz a gente a comprar, né? O que a hipnose faz? Induz. Induz a tu pensar algo e entrar em contato com algo, entende? Então, a gente pode estar fazendo hipnose a qualquer momento, né? Então, hoje, por exemplo, dentro dos processos das constelações, eu já deixo as pessoas, elas vão fazer o movimento, é diferente um pouco, mas que chega numa mesma resposta, ou às vezes até melhor. Por isso que eu hoje prefiro mais as constelações do que a hipnose, mas não se anula, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação. Então, não tem o certo ou o errado, existe uma situação. E pode ser que algumas pessoas eu tenha que usar, por exemplo, uma indução inicial, onde eu faço uma meditação, e existe uma indução, por exemplo, quando a gente faz uma meditação para olhar para pai e mãe. Não deixa de ser uma indução, não deixa de ser um processo hipnótico. Eu vou levar a pessoa a sentir algo. Como ela vai sentir é dela, mas eu levo ela a sentir. E aí a gente faz o processo das constelações com isso. Então, a gente usa também. Então, dentro desse processo, hoje, o que eu mais trabalho é constelações. Então, a constelação entrou hoje dentro do Enneagrama. Então, quando a gente vai, por exemplo, para o módulo 2 do Enneagrama, que a gente olha para pai e mãe, né? Porque tem os instintos do Enneagrama. Os instintos do Enneagrama estão intimamente ligados a pai e mãe. Então, as constelações ajudaram muito a gente sair desse âmbito mais teórico do Enneagrama, quando a gente fala de instintos e subtipos, e ir para o sentir, para a prática real desse sentimento. A mesma coisa quando a gente faz... Hoje eu tenho as imersões de propósito, né? Então, eu vou fazer uma imersão para mapear o meu propósito. As constelações também entraram na imersão para que a gente possa olhar para algumas questões que estão lá no meu inconsciente. Porque ela se baseia em 3 leis naturais. O que são essas leis naturais? Pertencimento, dar e receber e ordem. Essas 3 leis operam desde que o mundo é mundo. Então, elas estão ali, quer a gente queira, quer não queira, funciona e estão operando no nosso dia a dia. O que significa pertencimento? Quando eu venho a uma família, eu venho pertencendo a algo. Eu pertenço. E ao longo da nossa existência, a gente vai se desconectando e se conectando a essa lei em vários momentos. Uma coisa muito clássica, a gente pensa assim, quando a gente está na juventude, né? A gente começa a fazer coisas que a gente não quer para pertencer a um clubinho, a um grupinho. Ah, sei lá, o meu grupinho fuma, eu vou fumar. Meu grupinho bebe, eu vou beber. Ou meu grupinho lê, eu vou ler. Enfim, é o pertencimento. Né? A gente pertence. Tentar se incluir, né? E a gente... Aí, o que acontece? Na nossa família, também, qualquer movimento que aconteça, de a gente não pertencer a ela, a gente começa a fazer coisas para pertencer. Ou, quando a gente começa a fazer coisas totalmente diferentes, a gente não se sente mais pertencente, a gente entra em angústia e a gente quer retornar. Então, isso é a lei do pertencimento operando. Mas dentro das empresas também é assim. Então, por exemplo, se eu trabalho numa empresa que essa empresa não me valoriza, ou os meus colegas ao redor me excluem, está sendo tirado o meu direito de pertencimento. E aí eu começo a gerar confusões ali também. E muitas vezes não é a pessoa. É essa lei operando sem a gente perceber inconscientemente. Também dentro do pertencimento significa o quê? Tudo pertence e tudo faz parte. Até quando? Até esse presente momento. Então, tudo o que aconteceu comigo e com todos aqueles que vieram antes, com a minha família, pertence. Por que eu falo todos aqueles que vieram antes? Por exemplo, eu posso estar aqui hoje, nos meus 47 anos, e dizer assim, meu pai foi trapaceado por uma pessoa no passado e eu odeio essa pessoa. Eu excluo essa pessoa. Eu tiro o direito dela de pertencer a algo.
Se a gente entrar muito no mérito de certo e errado. Então, o meu pai teve uma questão, não eu. Agora, se eu começo a ficar com raiva, criticar e julgar, eu vou pegar essa carga para mim. Sim. Então, essa questão deles pertencem a eles em alguma questão. Então, pertence também. Ou um tema muito, muito, muito comum que eu já falei, que é o abuso sexual. Por que as pessoas que sofrem abuso sexual sofrem tanto? Porque elas querem excluir o abusador. E não é ser conivente, não é concordar, não é nada disso. É a gente entender que um abusador, a partir do ato, ele faz parte. Tu não vai conseguir excluir mais aquilo ali. Então, tu entender que isso fez parte da tua história. E foi como foi. Não tem como excluir. E às vezes a gente quer excluir. Tudo que eu quero excluir gera confusão. Também, né, dentro desse contexto, é quando a gente quer excluir pai e mãe, quando a gente quer excluir algum ente da família, vai gerar confusão. Então, essa é a lei do pertencimento. Tudo faz parte. Também existe, por exemplo, nas relações humanas, quando a gente vai para um casamento e um dos cônjuges vem de uma outra relação e um quer excluir, vai dar treta. Porque aquela pessoa não vai conseguir excluir aquela experiência que ele teve com aquela pessoa anteriormente. Faz parte já, né? Tudo faz parte. No trabalho também é assim. Tem pessoas que só trocam de lugar, porque elas saem de um trabalho criticando e não entendem que aquele trabalho levou eles até aquele presente momento e que trouxe algo de bom e que dali em diante ele vai para um próximo. E aí ele exclui. Aí o próximo também não é bom. Isso é a lei do pertencimento. Mas tem a lei do dar e receber. Claro que, quando eu falo de cada lei, a gente poderia falar que um dia só de pertencimento, um dia só de... Enfim, né? Sim. O dar e receber é... Eu dou e recebo. É uma conta corrente, débito e crédito. A lei do dar e receber, ela permeia todos os relacionamentos, exceto pai e mãe. Pai e mãe sempre doam mais, começando pela vida. Né? Então, nós viemos de muito longe e chegamos a esse mundo, né? Através dos nossos pais, através de todos os nossos ancestrais que vieram antes. Então, se a gente olhar para trás, nós temos uma galera atrás da gente. E através dos nossos pais, nós chegamos aqui. Então, eu digo que a gente veio de Deus, que é de muito longe. Da onde, nem eu sei. Né? Mas eu vim de muito longe e cheguei através. Então, quando eles dão a vida para nós, eles doam mais. Independente se eles deram somente a vida, já deram. Faz algo de bom a partir desse momento. Então, as outras relações todas são regidas pelo dar e receber. Então, se vocês, por exemplo, vocês têm uma parceria. Se em algum momento ela não for mais boa, vocês vão separar. Ou se vocês vão separar e um está doando mais, outro está doando menos, vai ficar pesada. Na sociedade é assim. Na amizade é assim. No relacionamento conjugal é assim. No relacionamento de trabalho, é assim. Então, por exemplo, no trabalho, eu entrego um trabalho e recebo por algo. Se eu faço hora extra e não recebo, eu estou em desvantagem. Não está no dar e receber. O inverso também é verdadeiro, né? Numa relação de amizade, se eu só faço para o meu amigo, vai ficar chato, vai ficar pesado, vai ficar difícil. No relacionamento de casal, é dar e receber. Às vezes acontece em muitas, mais mulheres do que homens, porque os homens ainda não procuram muito, e a gente vive ainda numa sociedade machista, mas as mulheres procuram um pouquinho mais. Elas dizem, eu fiz de tudo para ele, ele foi embora. Óbvio que ele vai embora, ele não dá conta, ele não consegue te retribuir. É uma conta corrente, tu deu dinheiro para ele vai gastar. Quando eu digo vai gastar, vai começar as pequenas traições. Como são as pequenas traições? Uma mensagem oculta no Instagram, no Facebook, uma traição onde vai comprar algo, não vai dizer para ela, e aí até virar algo um pouco maior. Então, começa pelo desequilíbrio do dar e receber. Então, essa lei permeia todos os relacionamentos, exceto de pais para filhos. E a terceira lei é a ordem. A ordem, ela diz que cada um tem uma ordem específica. E o que significa isso? Quem veio antes? Nossos pais. Quem veio antes deles? Os avós. Quem veio antes? Bisavós. É uma hierarquia. Então, nós somos pequenos diante dos nossos pais. E às vezes a gente quer ser grande, arrogante, hipócrita, dizer o que eles têm que fazer de bom. E não é.
A gente só tem que seguir, só levar a vida adiante. Esse é o papel do filho. Filho não cuida de pai, exceto no final da vida deles. Fora isso, os pais são grandes e nós somos pequenos, nós temos que seguir. Como nós honramos pai e mãe? Fazendo o melhor da nossa vida. Quem não cuida da sua vida, não honra pai e mãe. Né? É. Então, aí a gente começa a entender muitas coisas que a gente precisa olhar dentro dessa ordem. Na empresa é da mesma forma, existe uma hierarquia. Então, tem gente que diz assim, mas eu nunca posso levar uma opinião para o meu líder? Deve. Uma opinião não é um desejo de mudança, é uma opinião. E um ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Não significa que aquele ponto é o correto. Sim. Só que ele pode gerar uma ideia nova. Pode gerar um negócio, Sim. né? Isso. Mas muitas vezes o que acontece? Os liderados chegam nos líderes e dizem assim, nem vou falar mais nada porque não adianta. Não adianta porque às vezes eles não entendem a complexidade que é uma empresa. E que nem sempre eu consigo implementar uma coisa da noite para o dia. Às vezes demora 1 ano, 2 anos para implementar algo. Que existe mais coisa envolvida, né? E às vezes tem ideias muito boas, né? Por exemplo, vamos ficar hoje fazendo hora extra, fizemos 3, 4 horas extra. Não dá. Existe um fator externo preponderante sobre isso. Não pode fazer mais que 2 horas extra por dia. É lei. Então, tem coisas que seguem a lei também. Então, eu digo que a gente sempre tem que contribuir, mas sem o desejo dessa mudança, porque senão eu me torno arrogante, eu quero ser maior que meu líder. Isso acontece com os pais. Quando os pais pedem uma opinião, eu posso dar uma opinião, sem o desejo de querer mudar eles. E quando eles pedem, fora isso, não. Fora isso, eles seguem a vida deles, eles são adultos, nós somos crianças diante deles. Então, isso é a lei da ordem, né? E a ordem, ela permeia outra questão legal é, por exemplo, empresas, né? É uma das coisas que acontece muito na ordem. Por exemplo, tem a empresa lá, tem 20 anos, aí contrata um gerente, um líder de fora, né? Ele já vem numa hierarquia maior. E ele entra nessa empresa e ele quer mudar tudo, vai dar treta. Por quê? Porque ele não respeita quem estava lá antes. Então, existe uma ordem. E mesmo que aquela pessoa esteja abaixo dele, ele precisa respeitar. Respeitar não significa ele não exercer o cargo dele. Significa ele entender que essas pessoas vieram antes e que ele tem que respeitar a cultura anterior até ele ajustar com respeito tudo isso. E quando ele vem querendo fazer muita mudança, vai dar merda. Simples assim. E aí, às vezes, não respeita essa ordem. Enfim, dentro desse contexto é onde a gente leva isso tudo para um campo morfoenergético. O que é um campo morfoenergético? Às vezes eu pergunto, como foi a tua relação com os teus pais? A grande maioria diz assim, boa com meu pai, boa com a minha mãe, ou boa, ou muito ruim. É as 3 respostas que a gente mais tem. Mas uma das coisas que eu sempre pergunto é quando as pessoas dizem muito boa, eu digo, tem certeza? Daí eles tenham. Vamos colocar isso no campo morfoenergético para ver como funciona? Vamos. Aí quando a gente coloca, a gente vê que não era bem assim. Por quê? Porque como a hipnose e a constelação, elas falam que o que nos move não é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente não vê, é aquilo que a gente não sabe. E dentro do campo é tu imaginar assim, eu tenho um cachorrinho, eu tô dobrando a esquina e ele sabe que eu tô chegando. Como que ele sabe? Tem um campo de energia envolvido. Então, quando eu vou para esse campo, e quem já participou das constelações entende isso, que é um campo... Tem aquela série Uma Nova Mulher, não sei se vocês já assistiram. Não. É fabulosa, eu indico que todo mundo assista essa série para entender o que é constelação. Então, tu vai colocar pessoas que vão te representar, ou enfim, bonecos, pode ser também, e isso vai trazer um contexto de acordo com a leitura daquele campo. Esse campo é um campo de energia que vai entrar na tua história, não na minha. É a tua história que está entrando ali e a gente vai movimentar esse campo. Então, aí a gente vai entender se o pai ou a mãe, ou enfim, o que aconteceu dentro do contexto a ser constelado, se vai ser movimentado ou não, ou como está conectado. Daí, às vezes, as pessoas começam a sentir sensações e aí começam a dizer, não era bem assim. Eu criticava meu pai, eu criticava minha mãe, eu fazia... Aí começa a vir as memórias e lembrar disso. Então, muitas vezes é difícil tu explicar o que realmente é constelação, mas essa série é fabulosa para explicar. Fica a dica, né? Pra quem quer assistir, né? Uma grande mulher. Uma nova mulher. Uma nova mulher.
Isso são só... Mas tem o quê na Netflix? Netflix é uma temporada só, logo vai sair a segunda, então são 8... Mas é bem baseado em constelação mesmo? Assim? É constelação desde o primeiro episódio até o 8º episódio. Todos os episódios têm constelação. Nos episódios das constelações, eles contam as histórias da constelação ali, de como acontece o processo, né? Que na constelação a gente não conta, mas como ali é uma série, eles têm que contar para o telespectador entender. Uhum. No entanto, no nosso movimento, às vezes, a gente vai incluir um antepassado, vai olhar para alguma questão, às vezes a gente não sabe quem é esse antepassado, a gente só coloca, a gente só inclui, que a lei do pertencimento tudo faz parte, né? Então, a gente inclui, a gente dá um lugar para isso e as coisas acontecem. Mas também dentro das constelações, a gente pode constelar muita coisa empresarial, tá? Então, por exemplo, às vezes a gente tem um setor da empresa que não está indo, não está, sei lá, pega lá o comercial, pega o RH, pega, enfim, o financeiro, não vai. A gente coloca esses setores dentro da constelação do movimento para ver se realmente é esse setor. Porque às vezes a gente tem uma percepção de que é um setor, mas às vezes a gente joga no campo, é outro setor, não é aquele. Isso é o que mais acontece dentro das constelações. Por quê? Porque 95% do que nos move está no inconsciente. 5% somente no consciente. O que significa isso na prática? É só a gente perceber de manhã. Quando tu acorda, tu não tem um ritual? Automático. Sim. Tudo que é automático está no inconsciente. Dirigir carro. Quando a gente vai aprender, a gente fica pensando, putz, tem que embreagem, freio. Tu não pensa, só dirige. Isso é inconsciente. Então, tu faz sem perceber. E quando nós jogamos nesse campo de energia, a gente começa a perceber que tem algumas outras coisas conectadas. Por isso que ele é chamado também de campo de amor. Não tem certo, não tem errado. Tem uma questão específica a ser vista. Simples assim. E aí a gente olha para isso. Não existe julgamento. É igual, por exemplo, quando a gente fala de um tema muito relevante, principalmente agora que a gente está na política, aborto, né? Então, dentro das constelações, a gente não olha para o erro. A gente olha para a inclusão. A pessoa fez um aborto, ela provocou um aborto, tá errado? Não sei, isso é uma dor dela, ela que tem que resolver, ela que tem que decidir. A gente vai incluir esse aborto, ponto. A pessoa sofreu um aborto espontâneo, a gente também vai incluir, porque uma vida é um ser humano. Então, a gente vai fazer a inclusão. O que levou, eu não sei. Uhum. Aí é da questão da pessoa, ela trabalhar isso com ela, não cabe a mim julgar. Sim, mas tem que levar junto, né? Levar junto porque é uma vida. Uhum. É uma vida. Então, isso na lei da ordem, por exemplo, dá muitas tretas. Por exemplo, se vocês são 2 filhos na família, mas a mãe de vocês teve um aborto ou fez um aborto antes, o segundo não é o segundo, o terceiro não é o terceiro. Ele vai mudar a ordem dele. E isso influencia muito. Por exemplo, alguns problemas de obesidade têm a ver com isso também. Às vezes a pessoa assume um posto que não é dela e ela carrega pesos que não são delas. Inconscientemente, sem perceber. Então, tudo faz parte. Nada se exclui, tudo se inclui. Lei do pertencimento. Lei da ordem junto. Então, nas empresas também a gente faz esses movimentos sistêmicos e também tem coisas mais simples também, onde a gente pode fazer exercício sistêmico. Eu tenho dificuldade com o dinheiro. A gente faz o exercício de centramento, que é uma meditação, não deixa de ser uma indução. E a gente coloca lá um representante do dinheiro, um representante da pessoa, um olhando para o outro, e a gente vê quais são as sensações que tem um em relação ao outro. Às vezes a pessoa diz assim, eu tenho muita facilidade com o dinheiro. Tu coloca ali, o dinheiro sai. Daí eu pergunto, o que é facilidade para ti? Eu pago minhas contas, só não sobra. Isso é facilidade? Não é. Facilidade em não sobrar. Em não sobrar. Mas eu não fico devendo nada para ninguém. Mas lidar com dinheiro significa fazer um bom uso dele. Até uma questão assim, tipo, por muito tempo na minha vida, eu tive esse negócio, vamos dizer, de sempre não sobrou e também não faltava. Eu sempre consegui pagar, vamos dizer, as contas, tipo, dava jeito e pá. E o meu pai sempre era esse cara, assim, tipo, não sobrava e nem faltava, mas ele sempre deixou as contas pagas. Isso tem como, tipo, herdar isso? Muito.
Eu acho que sim, né? Porque a gente é uma imagem até os 7 anos, né? Eu acho que a gente absorve muita coisa, né? Nos nossos pais, né? Principalmente quem tá à nossa volta, e isso a gente vai levando, né? Para o resto da vida. E é bem difícil tu perceber isso e se desvincular disso, né? Nós somos mais leais do que livres. Uhum. Mais leais à nossa família do que livres da nossa família. Por mais que a gente pense, às vezes, que não. Sim. Mas, por exemplo, esse exemplo que tu foi redundante agora. Esse exemplo que tu trouxe agora é a gente entender que a gente faz, e isso é bem comum dentro do movimento das constelações, de repetição de padrão. Repetição, né? Principalmente eu vou repetir aquilo que eu estou criticando neles. Tudo que eu critico nos meus pais, eu vou repetir. Né? O que acontece é que às vezes na primeira, assim, a primeira parte da tua vida adulta, que é depois dos 21 anos, até uns 30, 31 mais ou menos, às vezes tu não percebe tanto, mas na segunda parte da vida adulta, tu começa a perceber isso um pouquinho mais. Mas voltando um pouquinho, como tu fala da primeira infância, a gente tem a primeira, segunda e terceira, 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21. Então, na primeira infância, é onde a gente registra mais essas crenças limitantes, muito mais. A gente é, vamos dizer, uma folha em branco, então a gente absorve mais, né? A gente é uma esponja, a gente absorve muita coisa nessa primeira infância. E os nossos pais, eles dão o melhor que eles podem dar pra gente com o recurso que eles têm naquele momento. Sim. E a gente, quando adulto, a gente tem que resolver isso e não criticar e julgar. No entanto, a gente leva. Só que a lealdade também não vem só dos pais, tá? A lealdade vem de familiares anteriores também. Então, por exemplo, por que a gente vê em sucessões familiares, né? Uma geração ganha dinheiro, a outra mantém, a outra perde. Isso é uma forma de lealdade também. E de sucessão também, por não fazer uma sucessão correta. Por exemplo, agora a gente está vivendo um momento onde os filhos ganham tudo. Okay? Tem o celular, ganha celular, melhor iPhone, melhor não sei o que, melhor no celular, porque a gente veio de uma época que a gente não tinha isso. Uhum. E aí a gente quer compensar isso. A gente ajuda? Não, a gente só piora os nossos jovens. Então, por isso que a gente tem a geração Nutella, né? Que não sabem lidar com as emoções. Sim. Porque os filhos precisam lidar com as emoções, então eles precisam lidar com frustrações, com dificuldades, eles precisam saber valorizar o dinheiro para comprar as coisas. É muito daquela frase que eles falam, tempos fáceis faz homens fracos e... Tempos difíceis fazem homens fortes. Né? E isso começando... Isso é um ciclo, né? Porque daí vem pessoas fracas que geram tempos difíceis, que fazem os próximos serem mais fortes, e depois tempos fáceis de novo e viram... Isso. Não é uma crítica, um julgamento, mas sim uma questão para a gente pensar. A questão sempre está no pai e na mãe. Uhum. Então, o que eu não resolvo em mim, como pai, eu vou levar para o meu filho. Eu vou levar. Então, uma das melhores coisas que a gente pode dar, eu sempre faço essa pergunta nas constelações, o que um pai, eu vou perguntar para vocês para ver o que vocês acham também. O que os pais podem dar de melhor para os seus filhos, por exemplo? É o que eu pergunto nas constelações. O que vocês acham em relação a isso? Educação e respeito. Educação e respeito é secundário. O que os pais podem dar de melhor é eles próprios se desenvolverem. Uhum. Porque pode ser que respeito para ti é uma coisa e para mim é outra. Mas aí não vem com aquele fato de que nossos pais deram o melhor coisa que eles tiveram com as ferramentas que eles tinham no momento. Talvez nem eles sabiam na época que teriam que melhorar. Naquela época. Mas se hoje a gente for pensar assim, o que eu posso dar de melhor? Eu vou me desenvolver, que eu dou o melhor respeito. Então, respeito, o que significa? Eu respeitar meu filho nas suas escolhas. Eu respeitar meu filho em vários pontos, né? Então, muitas vezes a gente atrela muito respeito ao medo. Sim. Ele tem que obedecer. Não. Uhum. Ele tem regras que têm que ser construídas dentro dessa família, seguir essas regras até uma faixa etária. Depois dessa faixa etária, ele precisa também. Por exemplo, se a gente não quer que o nosso filho erre sempre, ele nunca vai aprender a desenvolver, né? É só a gente pensar assim, o que forma um músculo? Como tu vai formar ele?
Exercício, Rompimento, né? Rasgando. Rasgando ele. Se tu não rasgar, não forma. Como eu vou criar musculatura emocional se eu não rasgar? Não cria. Sem passar pela experiência. Eu né? preciso. Eu preciso passar por isso e lidar com isso para eu criar musculatura emocional como músculo. Então, às vezes, a gente não quer passar por isso. Sim. E isso é importante. Então, dentro dessa questão, olhar para os pais hoje não é uma crítica, não é um julgamento, não é nada disso. É só para a gente entender. É mais ou menos o fato de os pais que têm condição dão a iPhone, tipo, né? Não tô dizendo o que é certo e errado, né? Mas, por exemplo, dão tudo pros filhos. Porque eles não querem que eles passem por que eles passaram. Só que, na verdade, ele tá ensinando da forma errada, né? E Isso. sem mostrar para ele o valor realmente que é as coisas. né? Isso, ele precisa mostrar o valor e não né? dar. E não dar, né? Ensinar Então. a pescar e não dar o peixe, né? Isso, então hoje vem muito nesse contexto de, né, e o mundo muito fácil. E na verdade não é. Na verdade Mas não é. mas a criança, né? Ela cresce achando que é, né? Porque Isso ela aí. não aprendeu, na verdade. Isso aí. Então, dentro desse movimento, a gente entender tudo isso, porque a raiz está com os nossos pais e os nossos antepassados. Só que, claro, a gente tem que... Não é um julgamento, não é nada disso. É para a gente incluir, entender e seguir. Inclui, entende, segue. Inclui, entende, segue. Não é para ficar mais julgando, criticando, matutando, condenando. Porque a partir do momento que eu me desenvolvo, eu também entrego algo melhor para a vida. Isso tem a ver com propósito, né? Quando a gente fala de propósito, o que é propósito, né? Até uma das perguntas que vieram, né? O que te move? Para mim, o que me move é propósito, né? E o que é propósito? Propósito não é missão, não é meu propósito é comprar um carro, meu propósito é emagrecer. Não, isso aí são metas, objetivos, missão, é outra coisa. Propósito é algo que me movimenta desde que eu nasci. Desde que eu vim a esse mundo, algo me movimenta. Só que a gente tem uma questão, o Enneagrama traz muito isso. Nós temos essência e personalidade. Então, nós nascemos essência, desconectamos da essência e vamos para a personalidade. A personalidade diz o quê? Nós precisamos criar uma máscara para nos sentirmos amados e aceitos. Primeira infância, principalmente, né? Então, eu vou criar uma máscara que não é a minha essência. Só que quando eu saio da essência e vou para a personalidade, eu me desconecto do meu propósito. Eu também não sei. Então, por isso que eu falo sempre de fazer terapia. Eu digo que quem faz terapia é foda, quem não faz é fraco. Por que é foda? Porque tu tens que encarar coisas, mudar coisas, para tu conseguir te reconectar a quem verdadeiramente tu és. E o que significa isso? Significa eu fazer uma trajetória de volta para casa, de volta para o meu eu, né? Para a essência. Para a essência. Porque a nossa personalidade não é a nossa essência, é a distorção da essência e é a desconexão de propósito. Então, quando a gente entende esse contexto, e isso não é uma trajetória que é um piscar de olho, não é um dia, não é um mês, não é um ano, eu digo que é um processo para a vida. E só consegue realmente olhar para isso quem sustentar o processo. O que significa sustentar o processo? Significa, por exemplo, eu tenho filhos. Esse final de semana eu fiz curso, o final de semana inteiro. O meu valor principal é a família. Só que eu sei que se eu estou melhorando como pessoa, eu também vou melhorar com eles. Agora, tem pessoas que também têm um valor de família e dizem assim, não, eu não vou fazer um curso no final de semana, eu vou ficar com eles. Mas aí é um realinhamento desse propósito. Eu sei que se eu me desenvolver, eu vou entregar melhor. Se eu não me desenvolver, eu não vou entregar como deveria. Sim. É igual quando a gente fala de qualidade, né? Qual a qualidade do tempo que tu dá para as pessoas que tu ama? É melhor eu ficar 5 minutos com a pessoa que eu amo e dar uma qualidade legal do que ficar 2, 3, 5, um dia inteiro e não estar presente com essa pessoa. Mas isso vem com o processo de autodesenvolvimento. Então, quando a gente fala do que me movimenta hoje, eu tenho clareza do meu propósito de vida, que é criar possibilidades para as pessoas através do amor. Amor verdadeiro, não amor infantilizado. O amor verdadeiro é o amor onde a gente toma decisões baseadas em fatos. Não é aquela coisa infantilizada, aquela coisa da criança que, me amar, me apaixonado. Não. Eu decido amar a pessoa imperfeita.
É na imperfeição que se ama, não na perfeição. Uhum. Então, criar possibilidades para as pessoas através disso. E isso eu faço desde criança. Sempre fiz isso. Hoje, talvez de uma forma mais equilibrada. Lá na criança, nem tanto. Então, isso é a gente entender o que é o propósito real. E a gente confunde meta, objetivo, missão com propósito. Não. A gente tem valores. Então, vamos fazer um tipo um script, né? Às vezes a gente procrastina as coisas, certo? Então, quando a gente fala de procrastinar algo, significa assim... Eu tenho aqui que carregar essa caneca daqui para cá, mas não fez sentido. Alguma coisa não fez sentido nessa jornada. Antes da procrastinação, vem os teus valores. Uhum. Quais são os teus valores principais? Meus 2 principais é família e transparência. Eu sou quem eu sou, onde eu sou, do jeito que eu sou. Ponto. Eu não consigo não ser. Hoje eu tenho clareza. Nas antigas não era assim. Depois disso, a gente vai olhar para missão de vida. Missão pode estar atrelada à tua profissão, pode estar atrelado ao teu movimento atual, e ela muda muito. E depois propósito. Só que se aqui, aí tem o objetivo antes da procrastinação. Se aqui esse objetivo não está aliado ao teu propósito, tu vai procrastinar. Quem procrastina, como o Bert Hellinger dizia, olha para trás. Então, ele olha para trás para o desalinhamento do teu propósito ou ele olha para trás para alguma questão ancestral tua. Por exemplo, se eu tive histórias na minha família de quebradeira e eu fico procrastinando meus controles ou a minha questão financeira, às vezes eu posso estar atrelado a isso ou eu posso estar atrelado um desalinhamento com o meu próprio propósito também. Aí eu procrastino. Procrastinação não é preguiça. Uhum. Tem alguma coisa que te amarra. Algo te amarra aqui. É igual quando a gente fala do TDAH, por exemplo, né? Que ele procrastina muito, né? Procrastina mesmo. Por quê? TDAH tem muita exclusão familiar. Quando ele resolve um pouco dessas exclusões, ele fica mais leve. Ele entrega mais. Mas ele precisa ter esse olhar mais amplo, mais longe, né? Não, a constelação cura o TDAH? Não. A constelação, ela... Faz entender, né? Eu acho que ela cura. É porque a gente tem ainda uma distorção do que significa cura. Uhum. Porque a gente leva muito pro lado, eu tenho sei lá... Uma doença e tu vai curar. Eu tenho uma ferida aqui, eu tomo um antibiótico, ou eu trato, curou. Entendeu? A cura emocional significa eu aprender a lidar com essa situação e não a inexistência dessa situação. Então, por exemplo, eu chegar a algo que me incomoda muito e que às vezes eu fico, sei lá, 1 mês, 2 meses, 1 ano... É inclusão, né? Que nem tu falou. Né? Isso, com aquele incômodo. A cura significa assim, aquilo chegou, me incomodei em 1 hora, meia hora, eu já me livrei daquilo, já entendi, já passou e fui embora. Então, é eu aprender a lidar com aquela situação. Uhum. Então, quando a gente começa a fazer todo esse processo, a gente faz um processo literalmente de cura e a gente vai se liberando. Sempre lembrando também que de uma única situação nós temos muitas camadas. Eu uso hashtag somos todos cebola. O que significa isso? Significa que, sei lá, eu olhei para um abuso que eu tive, que pode ser abuso sexual, moral, físico, qualquer um, né? Dentro de um movimento terapêutico. Eu fui lá na cebola e eu tirei a casquinha. E eu chorei um pouquinho. Uhum. Eu acho que eu fiz tudo. Eu nem cortei a cebola ainda. Tem mais camadas. E às vezes tu corta a cebola, às vezes tem camadas grossas, finas e podres. Então, de uma única situação, tu tem várias camadas. E às vezes a gente acha que fez um movimento, fez tudo. Não é. E isso é o ser humano. Nós somos um processo. E tudo é processual. Não tem milagre. Igual tem pessoas, eu conheci o Enneagrama, sei tudo sobre o meu perfil. Pode saber, tu vai trabalhar? Tu vai entender ele? Tu vai usar ele beneficamente para tua vida? Ou tu vai usar ele para rotular as pessoas? Uhum. Tu foi fazer uma constelação, agora tá tudo resolvido. Tem certeza? Tem certeza que tá tudo resolvido? Então, expansão, né? Dentro dessa série Uma Nova Mulher, eles trazem como expansão de consciência do sistema familiar. Eu acho muito massa esse termo que eles usaram, assim, de... Eu vou expandir a consciência do meu sistema familiar, que é a gente se liberar de muitas amarras.
Por exemplo, na nossa região a gente tem muito aquilo lá, o filho morar perto do pai, junto e tal, e tal. Isso não é legal. O filho tem que ir pro mundo, ele tem que ir embora. Às vezes pode ser que faça sentido ele morar na mesma cidade, também tá tudo certo. Mas essa liberação, sabe, de deixar seguir. Ou, por exemplo, todo final de ano, festa de Natal tem que ser na casa X, tem que ser... Por que tem que ser na casa X? Por que tem que ser desse jeito? Amar é deixar livre. Amar não é tu prender. Porque o amor é um comportamento, não é um sentimento. É uma decisão. A gente se ama na imperfeição, não na perfeição. Então, dentro desse contexto, é olhar para tudo isso. É bastante coisa, né? Mas é massa, eu gosto desse assunto, assim. A mente humana é complexa, né? É uma das coisas que eu quero ainda pra minha vida. É, tipo, ir num psicólogo, sabe? Ser uma pessoa, assim, tipo, que realmente... Sabe, mais pra se conhecer e tal. Eu gosto dessas conversas, sabe? Tipo, de se conhecer, entendeu? Eu tenho umas amigas minhas que são professoras também de constelação, elas dizem assim, a frase é tua. Eu disse, mas eu acho que eu já vi em algum outro lugar, mas enfim, eu sempre falo, a mente mente sagazmente. Então, às vezes, a gente tem que cuidar com a nossa mente, porque ela conta uma historinha e a gente acredita. Sim, sim. Porque está muito atrelada essa máscara que a gente usa para se sentir amado e se sentir aceito. Porque às vezes a gente vai falar algo, por exemplo, hoje quando eu cheguei aqui eu comecei a falar um monte de coisa, né? Parecia ser um papagaio falando, né? Às vezes a gente começa a falar isso, a gente não percebe, mas nem todo mundo recebe isso bem, mas é importante a gente falar. Então, muitas vezes o que acontece? Essa máscara faz com que eu não faça aquilo que realmente eu quero. Então, quando eu digo que eu crio possibilidades para as pessoas através do amor, eu acho que a conversa que a gente teve antes daqui foi massa. Com certeza. Isso é amor, isso é é a gente entender que eu vou eu vou instigar a algo, né? Eu não vou ficar passando a mão na cabeça, eu não vou ficar... Aqui é aquele amor infantilizado, que não traz resultado. Porque isso na minha vida foi uma constante também. Eu com 30 e poucos anos eu acreditava ainda lá, né? No Chapeuzinho Vermelho, na Alice no País das Maravilhas, enfim, tudo isso, né? E não é. Ser adulto significa bancar a vida. Então, por exemplo, quando eu não sei lidar com dinheiro, eu estou infantilizado diante da vida. Adulto sabe lidar com dinheiro. Outro tema que eu gosto de falar é, por exemplo, como eu vou saber se eu estou na criança ou no adulto? Toda criança é birrenta. Então, se tu brigou com a tua namorada, com o teu esposo, enfim, com quem tu convive, e tu ficou de birra, tu tá num movimento infantil, não adulto. Adulto resolve. Criança problematiza, adulto busca resultado. Então, é só a gente começar a pensar onde eu estou. Eu posso chutar bem alto que mais de 80%, 90% da população está infantilizado diante da vida. É só olhar para a política, gente. A gente está se matando. A gente está se matando. É uma guerra de crianças. Não é de adultos. É verdade. É uma guerra de crianças, sem puxar para lado nenhum. Sim, mas... A gente olhar o contexto envolvido, o contexto dos seguidores, né? Então, eles estão tendo uma guerra de crianças. Eu não sei assim, se é por causa da minha preparação, mas eu tô bem feliz que esse é um ano que eu não tô... Tipo, eu tenho meu lado, eu tenho minha opinião, mas eu não tô focado nisso, sabe? Eu tenho minha preparação e eu tô focado ali, então... Política normalmente é um tema que machuca a gente. Quanto mais tu bate na política, mais tu fala disso, mais tu quer impor tua opinião. Né? E é isso, a política é duas pessoas batendo cabeça, sendo que nenhuma vai mudar a opinião dela. Então, isso não vai fazer bem pra ninguém. Então, cara, cada um tem sua opinião, vota em silêncio e acabou. Olhando para aquela frase que eu falei antes, né? O ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Sim. Então, onde é que está o respeito? Né? Então, é igual quando a gente olha, saindo um pouco da política, indo para outros movimentos, né, ideológicos de exclusão, né? Nada se exclui, tudo se inclui, tudo faz parte. Então, uma das coisas também é a gente entender esse contexto aí, né? Não se exclui nada. Alguns movimentos mais fortes são muito excludentes. Então, por exemplo, né, racismo, ou às vezes o negro exclui o branco exclui o negro. Existe um percentual? Existe, mas existe de ambas as partes. Então, eu acho que quando a gente começa a entender esse viés, esse acolhimento, entender algo maior
algo maior, além do meu ponto de vista, e olhar para o ser humano num todo, o que constrói, o que constitui, o que traz ele até aqui, muda tudo. Eu acho que é isso que talvez a gente precisaria mudar muito ainda na nossa humanidade, né? Não sendo, sei lá, viajando um pouco talvez aqui, mas eu acredito muito nesse movimento. Sendo muito otimista, né? Eu acredito nesse movimento como isso trouxe uma grande mudança na minha vida, né? Eu posso dizer para vocês que eu me achava um Zé Ruela, um Zé Ninguém, uma pessoa desestruturada emocionalmente e fisicamente, porque eu já tive 140 quilos, financeiramente também. E dessa trajetória até hoje, o quanto eu já consegui modificar, mudar, encarar, assumir, bancar, porque nesses anos de trajetória eu tive que bancar muita mudança na minha vida. Por exemplo, eu fui em 2018 para o Tony Robbins, em Londres, e eu voltei do Tony decidido a fazer uma live para falar sobre abuso sexual, porque eu fui abusado na minha infância. E a minha família não sabia, né? Então eu tratei isso e fiquei comigo. E eu voltei de lá e eu disse, eu vou fazer. A minha mãe disse, não, tu é louco. Fiz a live. Foi polêmica, cara, eu ajudei muita gente. Hoje eu atendo muita gente que passa por abuso sexual. Então, são coisas que a gente, na nossa jornada, é a gente aguentar aquilo que a gente consegue, sustentar aquilo que a gente consegue sustentar e ir caminhando. Porque quanto mais tu caminha, quanto mais degrau tu vai subindo, mais tu sustenta o processo e mais as tuas verdades e as tuas limitações aparecem para tu te liberar delas, para tu crescer com elas. Então, isso deu muita força para muitas pessoas, mas deu muita força para mim. E eu preciso me tornar vulnerável para ter força. Quem não quer ser vulnerável não se torna forte. Sim, isso é. Então, o que significa? Eu preciso de ajuda das pessoas, eu preciso me expor, eu preciso seguir essa vulnerabilidade. Isso tem bastante a ver a questão de, principalmente homens, né, que eles são mais fechados e tal, e tipo, até na nossa região, né, uma hora deu uma parada, mas tem muita questão do suicídio, né? Tem. Tu tem que falar com as pessoas, entendeu? E não ter esse negócio que, o homem é o do cara durão, que não fala com ninguém, ele guarda tudo pra ele. Cara, fala com alguém, entendeu? Desabafa o que tá acontecendo, isso vai fazer. O homem tem que bater com o negócio na mesa, né? Sim, não é assim. Não é assim, então tudo ajuda, entendeu? Só tem que procurar pessoas, né? Só que isso foi criado numa imagem que, tipo, por exemplo, as mulheres querem ter do lado um homem forte. Sim. Que não chora, que não demonstra sentimentos, entendeu? Então sempre foi errado tu chorar, mas não é, né? Não é. Não foi sinônimo de fraco, né? Sim. Na verdade, a gente vê numa cultura ainda muito machista, porque, sim. Por exemplo, se uma mulher vê um homem chorar, às vezes ela mesma fala, o que aconteceu? Tá molenga? Sim. É uma forma de machismo, sem às vezes elas perceberem isso. Sim. Mas porque a gente vê numa construção. É igual quando a gente faz os movimentos de constelação e terapia. 80% é mulher que eu atendo. Os homens, eles vêm esporadicamente quando eles já estão bem no... Na merda. Na merda. Eu ia falar isso, mas tudo bem. Quando já tá bem lá. Não, sabe? Mas é porque a gente ainda tem essa cultura. E não é isso. O homem também, ele precisa acessar a vulnerabilidade dele. E existe. É só tu olhar a estatística. Quem morre antes? Homem ou mulher? Homem. Porque ele não fala das emoções, porque ele cuida menos dele. Às vezes a mulher lá tá cuidando, tá malhando, tá fazendo, o homem não tá. O homem tá. Não tá, sabe? Ou ela tá procurando e faz isso, faz aquilo, vai em constelação, vai em curso, vai fazer terapia. O homem, não, isso é coisa pra gente fraca. Não é, não. Então, quanto mais a gente olhar para isso, melhor. Nós, homens, precisamos disso. Eu digo depois dos 40 anos, né? Olhar como é que tá a tua saúde. O homem, por exemplo, às vezes, depois dos 40, entra na andropausa, né? Cai testosterona, cai libido, cai algumas coisas, ele começa a sofrer, começa a ter ansiedade e é muito simples de resolver isso. Não é difícil. Mas, pelo simples fato de não querer fazer algo, ele deixa isso. E aí... Até a questão do exame de próstata, né? Sempre foi um negócio, não, isso aí não é... não vou fazer porque, cara, tu vai deixar de... Tá bom. Pode morrer porque teu orgulho não vai mudar a tua vida, entendeu? Tipo... Isso aí. É que sexualidade é um tabu ainda, sim, né? Sim. Muito grande, né? Em todos os sentidos ainda é muito grande isso. Na humanidade, no geral, assim. Não deveria ser, mas é.
né? Ainda é muito ligado a algumas coisas que eu acho que vem com questões religiosas, questões culturais, questões de família, enfim, tudo isso também. E até uma pergunta que tu já comentou, né? Mas vamos dar uma olhadinha. Tu queres passar ali? Queres falar quem que mandou as perguntas só pra gente entrar nesse... Uma foi o Daniel, né? Foi o Daniel, só uma. Foi o Daniel. O Daniel. Que é o que me move. Sim. Que é propósito. Comentou, né? Isso, propósito. Que é o que me move. Só agradece ele ter mandado a pergunta e participado com a gente ali. É o Cuca, né? Isso. Cuca. Isso aí. Nossa, isso aí. Não, mas cara, isso é um assunto assim, é complexo, né? A mente humana Eu acho que... A gente faz ela ser, né, complexa. Eu acho que a gente faz as coisas serem complexas, porque quando a gente começa a expandir um pouco a consciência e entender um pouquinho mais que não existe muito do certo e do errado, a gente começa a se liberar um pouco desses padrões. E quando eu falo do certo e errado, eu gosto também de tocar no assunto, porque tem gente que diz assim, então eu posso matar e roubar. Não é nesse sentido. Daí questão de ética e moral, né? Isso não a gente não pode quebrar, né? Mas... Ó, uma coisa que eu vou trazer aqui. Uma vez, eu tive uma amiga, ela é terapeuta também, professora de Enneagrama, enfim. E eu conheci ela na época eufórica, digo assim, né? Porque ela... tinha um distúrbio sexual extremamente pesado, forte, do tipo assim, ela passava num lugar, ela transava com um cara em qualquer lugar, e assim ela ia. Assim a vida louca dela, e aí, se a gente olha para essa pessoa, o que a gente vai dizer no primeiro instante? É uma prostituta. Sim. Não vale nada, julgar, não presta, vai julgar. E o processo que eu vivenciei num grupo, sendo aluno, ela sendo aluna também, mais foda que eu tive na vida de vivenciar foi o dela. Porque numa indução com processo terapêutico, que foi uma imersão que eu participei de 10 dias, ela entrou em contato com aquilo que fazia com que ela fizesse isso. Que foi o quê? Ter sido abusada pelo pai. Depois que ela resolveu essa questão, tudo cessou. Então, o quanto que a gente julga sem saber o que move uma pessoa. Sim. Então, hoje, quando eu olho para as questões e para as pessoas que têm essas atitudes, não só essas, como outras, às vezes simples ou coisas do dia a dia, né? Eu fico sempre me perguntando o que está movimentando essa pessoa. O que move ela. Parece que eu tenho já um radar para sair do julgamento. Tem um documentário de doenças psicoemocionais da Anete Barros, acho que é o nome. Eu posso te mandar depois o link até. Que ela fala, são 3 horas. Mas, cara, eu digo assim, são 3 horas onde tem que colocar um caderno do lado e anotar coisas. O que ela fala é uma cientista espírita, ela mete pau nos espíritas até lá. Porque ela fala assim, não adianta tu vir aqui fazer a obra e sair falando mal dos outros. E ela tem razão, isso em qualquer lugar. Mas que ela fala sobre a origem de algumas coisas, do tipo, quais são os heróis que nós apresentamos para os nossos filhos? Aí tu vai lembrar de quem? É o Batman, é o Homem-Aranha, é, sei lá, os da Marvel, enfim. Essa galera, né? Daí ela diz assim, quem falou para os seus filhos sobre Sócrates, sobre Gandhi, sobre Buda, sobre Jesus Cristo? Máximo é que se tu for budista, lá no budismo tu estudou, ou se tu for cristão, lá na igreja tu estudou. Fora isso, não. Tu vai apresentar um herói que não é um herói. É uma ficção. Sim. Certo? É a mesma coisa que ela traz, por exemplo, sobre alguns experimentos que teve aquela história da prostituta que foi queimada, mas um outro experimento mais simples que eles colocaram uma criança numa avenida em São Paulo, suja, maltrapilha, enfim. E ela ficou o dia inteiro. Ninguém perguntou para essa criança quem ela era. E aí colocaram a mesma criança, bonitinha, limpinha, cheirosinha. De 3 em 3 minutos alguém perguntava quem ela era. Então eu pergunto, onde é que está o nosso julgamento? Onde é que está o nosso amor? Onde é que está a nossa empatia pela dor do ser humano também, nesse momento? E isso as constelações trazem muito. É um movimento de inclusão, de amor, onde nós vamos buscar a causa, a raiz de coisas que a gente não vê, mas que movimentam. Por isso que a gente
eu sempre me pergunto o que está movimentando essa pessoa. O que a gente ainda não viu ou ela não viu que está movimentando para que ela chegue onde ela chega. Como eu também me pergunto. O Cuca, ele fez contigo, né? Fez Enneagrama. É. Mas ele fez constelação também. Ah, por isso, é que ele sempre faz essas perguntas pro pessoal, tipo, e parece ser uma pergunta besta, mas agora, né? Não besta, assim, né? Mas, tipo, uma pergunta simples, mas agora cada vez... Isso. Tipo, não, ela não era besta. Tipo, com certeza tem todo... Mas agora deu pra ver que faz muito mais sentido do que parece, realmente parecia, entendeu? É igual quando... Talvez pra gente perguntar isso, né? Tipo, era meio clichê, né? Clichê, é isso aí, essa é a palavra. Entendi, pra ele mas faria agora, outro sentido, mas né? agora fez muito mais sentido essa pergunta ali. É que propósito movimenta também, como dores movimentam. Sim. E o propósito, ele tá ligado à dor. Uhum. É igual, por exemplo, toda empresa que nós criamos, ela não é criada para ganhar dinheiro. Ela é criada para tu curar uma dor do teu sistema ou propriamente tua, por algo. Por algo. Então, o dinheiro é consequência. Quanto mais alinhada tiver a essa dor e essa questão, mais tu vai. Né? E lembrando que sucesso não é tamanho. Sucesso é sentimento interno de estar bem. Né? Então, tu vai ter sucesso com aquilo que tu faz a partir do momento que estiver alinhado com isso. Então, tu cria uma empresa pode ser um personal, pode ser um terapeuta, pode ser, né? Enfim, é baseado numa dor do teu sistema familiar, que está ligado a ti, em algum momento, em alguma situação. Né? Então, a gente vai buscar... Por isso que, às vezes, a gente tem pessoas tão doentes dentro das empresas, porque elas não sabem. Elas querem pagar boleto. Está no nível da sobrevivência. Está errado? Não. O errado, não tem errado. Tem uma questão. Então, tem pessoas que vão despertar e tem pessoas que às vezes vão passar a vida inteira e não vão despertar. E também está tudo bem. Eu acho que tudo tem um tempo, um momento, um movimento e isso é diferente de um para outro. Cada pessoa tem o seu tempo, né? Cada pessoa tem o seu Mas, tempo. com certeza, se tu procurar uma ajuda, vai acelerar, né? Mas até tu procurar. É isso que eu... O que te move a procurar. Então, por exemplo, se a gente... algumas pessoas, talvez, se escutar esse podcast agora, vão dizer que papo meio maluco, né? Mas, para quem já procurou e quem já passou esse papo massa. Então, por exemplo, quem está muito bitolado naquela história de ficar na TV aberta, de ficar assistindo coisas sem sentido, eu digo sempre que eu não sou contra a novela, por exemplo, desde que tu tenha um sentido para assistir aquela novela. Eu te falo porque na última novela Pantanal eu tirei algum tempo para assistir, para analisar as questões sistêmicas envolvidas. E acabei gostando muito da novela. Né? Mas eu só fui assistir ela porque para mim teve um sentido. E eu assisti um capítulo e aquilo me deu um clique. E aí eu fui. Série, eu só assisto se tiver um sentido. Não é assistir e maratonar. Não. Porque a gente perdeu o sentido de tanta coisa na vida. Então, eu acho que Netflix não é ruim. Eu acho que Spotify não é ruim. Eu acho que tecnologia não é ruim. Só que tudo tem peso e medida. O que talvez aconteceu é que as pessoas perderam o sentido. Por exemplo, eu vou pra academia, coloco meu Spotify, não interajo nem com as pessoas, não digo às vezes nem boa noite, nem um tchau, nem um... Às vezes tu tá esbarrando no lado de um aqui e tu não, né? Então, a gente bota um fone ainda pra tampar tudo. Eu não tô dizendo que às vezes tem dias que tu tá mais focado. Por exemplo, tem dias que eu vou pra academia, eu tenho 40 minutos. Então, eu tenho que produzir o negócio. Mas eu não vou deixar de dizer um bom dia, uma boa tarde, né? Sim. Mas hoje tu vê as pessoas na rua sonâmbulas. Antes, por exemplo, que não tivesse celular e tecnologia, tu olhava um ponto de ônibus, as pessoas estavam conversando, tá dizendo, será que o ônibus está atrasado? Será que vai vir? Será que já não passou? Agora não, eles olham no aplicativo e não conversam. Sim. Cada um no seu celular, né? Meio que se isolam, né? Mas até onde a gente vai estar assim? Entende? Então, eu acho que é peso e medida. E sim, a tecnologia é ótima. Eu vejo, por exemplo, quando eu fui pro evento do Tony Robbins, eu não sabia falar inglês, eu fui sozinho para a Europa. Eu baixei o aplicativo, contratei um plano de dados bom, internacional, e viajei, traduzi, me virei. Graças à tecnologia. Sim. Entendeu? Então, tem as coisas boas, não é só ruim. O problema é, às vezes, tu não saber medir.
É igual eu sou contra comer hambúrguer e tomar Coca-Cola. Eu não sou contra. Desde que tu não faça isso todo dia. Sim. Entendeu? Então, é o equilíbrio das coisas. Tudo é né? equilíbrio, né? Isso aí. Eu não sei se tem mais algum tema que a gente não abordou. Cara, é legal. Eu não falando conhecia, tanta coisa, né? Eu não conhecia tão a fundo assim como que funcionavam as questões, mas se pra mim pintou interesse, tomara que pinta interesse pra bastante gente, porque... É um tema muito relevante, assim, e uma nova ótica também de algumas coisas também, né? Pra gente sair um pouco desse mundo, talvez um pouco mais materialista para um pouco mais minimalista também, né? Sim. Porque o minimalista não quer dizer que eu tenho que vibrar na escassez, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com eu saber olhar para mim, para minha existência e para aquilo que eu quero. Pode ser que vocês querem outras coisas, também tá tudo certo. Sim. É que cada um tem uma realidade, né? Então tu tem que saber absorver o máximo do que tu vive, né? Ou talvez tu criar a tua realidade. É. Porque, por exemplo, eu fui gestor 20 anos. Eu não falei isso no começo, né? Mas eu fui gestor quase 25 anos de gestão. E se tu me pedir hoje, cara, eu ganhava mais? Sim. Eu tinha um carro melhor? Sim. Eu quero? Não. Eu não quero. Porque hoje eu vou pra academia, hoje eu medito, hoje eu respiro, hoje eu brinco com a minha cachorrinha, hoje eu estou em casa, desenvolvo... Tem qualidade, né? Isso. Então Hoje eu tu busquei, vive, né? eu construí chegar nesse ponto. Porque também não é de uma hora para outra, mas pode ser que tu não queira isso. Também tá tudo certo. Sim, sim. Só que eu cheguei num ponto, por exemplo, que eu não tinha mais uma saúde emocional e não é o que eu queria. Não fazia mais sentido aquilo para mim. Sim. Então, essa realidade a gente cria. E aí tu busca. Adianta eu ter uma casa de 10 quartos, se eu vou morar sozinho, só para mostrar que eu tenho uma casa? Adianta eu ter um carro mega, sei lá, paguei 250 mil num carro para andar só na cidade? Para dizer Sim. que eu tenho um carro desse tamanho? E daí eu me enforco com algumas coisas e aí eu estou sobrevivendo, não vivendo? Então eu acho que cada um vai buscar. Eu gosto, eu realmente, igual às vezes eles falam, porque tu não compra um carro melhor para viajar? Eu não viajo, cara. Eu viajo até Florianópolis de carro, depois eu vou de avião, de ônibus. Sim. Mas eu acho que, tipo assim, acho que um pouco é a sociedade que meio que colocou essa questão do consumismo em alta. Lógico que é uma questão pessoal, né? Se tu aprende a ver, não, o que realmente eu quero e não o que os outros querem, né? Eu acho que é uma desconexão do teu próprio ser, só isso. A sociedade sempre vai estar aí, o marketing sempre vai estar aí, sempre vai estar aí. Sempre, desde Sim. que o mundo é mundo. Cada um dentro da sua geração e das suas questões específicas. No entanto, cada um vai ter que saber. Quanto mais tu te reconectar contigo, tem um livro do Prem Baba que eu gosto, que é um livro azulzinho, muito bom de ler, mas é meio fudidinho, assim, porque ele te faz pensar muito. E ele fala de Enneagrama indiretamente, porque ele fala das máscaras que nós usamos, que é o Enneagrama. Tá? A descrição é exatamente de todas as 9 máscaras do Enneagrama lá dentro. Ele diz assim, o propósito, o subtítulo é, deixa eu lembrar agora, propósito, a coragem de ser quem verdadeiramente você é. Então, é isso que talvez a gente não tem, porque inclui, se a gente for ver, lá na lei do pertencimento, então eu tenho um grupinho de amigos, certo? Esse grupinho de amigos viaja para a Europa, para os Estados Unidos, para o Rio de Janeiro, sei lá para onde. Eu vou querer fazer de tudo para não ser excluído desse grupo. Sim. Esse grupinho, eles compram carros, eu vou querer também. Até eu entender que às vezes isso não faz sentido para mim. E aí tu vai ter que bancar, porque em algum momento talvez tu vai ter que te excluir desse grupo. Ou eles te excluem. Porque tu vai começar a ter algumas atitudes e algumas formas diferentes. E aí tu tem que se perguntar, quem tu és e o que tu queres? Quem sou eu? Eu sou uma máscara ou eu sou a essência? Estou conectado ao meu propósito ou estou desconectado? O que eu quero? O que tu sustenta também até aquele momento, e se tu não sustenta a mudança nesse momento, busca essa mudança. Sim. No teu processo, no teu tempo e no teu movimento. Né? Interessante isso.
Nossa. E vocês querem deixar uma mensagem pro pessoal que assistiu e tá assistindo o vídeo ali? Eu acho que a grande mensagem que talvez eu poderia deixar hoje aqui é: amem a imperfeição. Eu acho que é bem importante, porque quando a gente aprende a amar a imperfeição, o resto é fácil. É fácil, porque a gente quer só o perfeito. Só que o Bert traz uma frase: o perfeito está acabado, não tem nada a ser aperfeiçoado, sendo assim está morto. Então ame a imperfeição. Ame as pessoas imperfeitas, ame os problemas, porque os problemas são dádivas, são pedras que podemos transformar em diamantes. Então não é na facilidade, não é na perfeição que a gente aprende. Porque isso é mastigar água. Qualquer um faz. Então é isso. É forte, né? Profundo, foi profundo esse. Isso aí. Tem um texto que eu leio sempre na imersão que eu faço de propósito, que é sobre isso. É uma subida, né? As pessoas vão pegando pedras numa subida e colocando na mochila. Só que algumas vão reclamando e outras vão agradecendo, né? As que agradecem vão colocando mais pedras, mas é assim mesmo, a gente vai subindo e vai indo. Quando chega no topo dessa colina, e aí vem uma voz de Deus e diz assim: vamos ver as pedras que vocês carregaram até aqui. Quem foi agradecendo chega lá em cima e tem diamante. Quem foi reclamando só tem pedra. Então o percurso é isso. Tu vai ter problemas. Adulto resolve problemas. Criança problematiza mais ainda. Então, se eu quero ser adulto, eu tenho que buscar. Eu vou ter dificuldades? Óbvio que eu vou ter. Isso faz parte do adulto. Então, resolva. E saber aproveitar a caminhada, né? Não só... Porque a caminhada sempre é difícil, entendeu? Mas a chegada sempre vai ser fácil. E se tu focar só na caminhada, na chegada, talvez... Foca no processo. Tu não vai chegar, porque tu vai desanimar antes. A então. gente tem hoje, eu acho que a gente está vivendo, infelizmente, um movimento de muito de foco. Eu sei, eu falo, inclusive isso, de a gente buscar resultado, adulto busca resultado. Mas tem pessoas que deturpam um pouco isso, de muito resultado, mas não foca no processo, porque o aprendizado está no processo. E o processo, às vezes, ele é lento e demorado. Ele, não, às vezes, não é tão rápido assim. O coach trouxe muito isso, desse processo, dessa evolução muito rápida, mas as pessoas se estabacam muito com isso, porque elas não sustentam. Então, elas conseguem sucesso numa área e as outras ficam soltas. Eu não estou dizendo que todo o processo de coach é assim, não. Eu estou dizendo que talvez o coach mais tradicional, anterior, hoje ele já mudou muita coisa. Então, talvez fazia muito isso. Por isso que hoje eu uso ferramentas de coach, mas não me considero coach. Eu me considero mais terapeuta integrativo do que coach. Eu misturo um pouco das ferramentas, né? E acredito que existe uma construção. E essa construção é um processo. Camadas da cebola. Não sei. Quando eu cortar a cebola que eu vou saber se ela é grossa, fina, se tá podre, se tá boa, como tá. Pra chegar lá no centro. Então é isso, Silvonei. Obrigado pelo papo e por ter vindo aí conversar com a gente e levar bastante conhecimento pro pessoal de casa. E quem surgir interesse, procurar o Silvonei nas redes sociais, né? Isso aí. Meu Instagram é Silvonei Sontag, meu YouTube é Silvonei Sontag. YouTube ainda não funciona muito, mas tem lá algumas coisas também. Mas com certeza eu sou um que vou procurar. Precisa. Todos nós. Na verdade, assim, eu acho que desmistificar um pouco a questão de ajuda. Todos nós precisamos de alguém, porque em algum momento nós somos vulneráveis. Só que a gente tem uma tendência de não querer ser vulnerável, mas nós somos. Sim. Então, todos nós, e eu me incluo nisso, precisamos de ajuda. Sim. Porque antes de eu ser um terapeuta, eu sou um ser humano. Certo? Então, eu também tenho questões a serem resolvidas. Todos nós temos. É uma analogia que eu falo, é assim, a pessoa às vezes vai lá na igreja e critica o padre. Só que eles esquecem que o padre, antes de ser padre, é um ser humano. É, verdade. Ponto.
Então eu vou na uma igreja. imagem, né? Eu vou na igreja para ver o padre ou eu vou na igreja para escutar a palavra? Mas é. Ou pra olhar a roupa do outro. Isso. Tem muito, né? Então, né? Todos nós precisamos sim em algum momento. Faz 2 semanas atrás, eu como cliente fiz uma constelação. Eu preciso, vira e mexe eu faço. Então, os terapeutas precisam ser terapeutizados também. Todo mundo precisa, né? Com certeza. Então é isso aí. Mais uma vez, obrigado, pessoal que assistiu ali. E se não se inscreveu ainda, se inscreva, dê um like no vídeo e compartilhe aí com quem você achar que precisa ouvir essas informações aí do nosso amigo. Tá certo, pessoal? Até mais. Gratidão. Valeu. Até.